Pessoal, mais uma vez então, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando esse espaço e tempo para que nós possamos trocar, algumas figurinhas, algumas interpretações, algumas reflexões que a gente fará nessa noite de hoje sobre mais uma lição deste livro, objeto de estudo dessa noite, Palavras de Vida Eterna, de autoria do Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Então, como natural, nós iremos aqui fazer a leitura para que todos possam se situar de qual será a temática, pelo qual iremos esboçar alguns comentários simples, mas, sobretudo, conexos de instruções com resultados morais. Então, trata-se da lição 102, intitulada Nas Contas. E, como sempre, Emmanuel pega uma citação bíblica para exemplificar a sua dissertação. Esta citação remete-se à epístola aos Romanos, escrita por Paulo, no capítulo 14, versículo 12. Abre aspas. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, vamos começar a raciocinar, a refletir o que será essa temática proposta de hoje. Mas vamos lá à dissertação de Emmanuel. E ele diz: benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eis a leitura ipsis literis, ou na letra, da citada lição número 102. Pois bem, aqui nós podemos extrair algumas informações para que nós possamos emergir ou ir de encontro ao objetivo, que é buscar a essência ética da mensagem e trazer isso do mundo teórico para a vivência prática, para a mudança, para a transformação, para a alteração de conduta, construindo a partir daí uma nova personalidade, em perspectivas de melhoria no crescimento evolutivo de cada um. Não bastaríamos nós virmos aqui só para buscarmos a instrução intelectual, mas, sobretudo, internalizar. Eis, então, o objetivo, a ementa do que se propõe todo esses estudos através de todas essas pedagogias espíritas trazidas nas atividades de um centro ou de um movimento espírita como um todo. Pois bem, então vamos à temática teórica. Nós estamos tratando aqui de aspectos de consciência, de dever, de prestar contas. Então faz-se necessários buscar algumas informações introdutórias, preambulares,
para que nós possamos, então, entender o sentido ético que se persegue. Buscamos, então, a fundamentação numa perguntinha do Livro dos Espíritos. Eis um dos livros partícipe da codificação espírita. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Se estamos tratando de dar conta de si mesmo numa perspectiva de julgamento ou de auto-julgamento, então quais são os parâmetros de comparação? Bom, onde está escrita a lei de Deus? Acho que quase todos sabem de cor, né? Na consciência. E aí uma subpergunta intitulada A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Responde o Espírito. Ele a esquecera e desprezá-la. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Bom, então vamos ficar com essa informação e dissertar mais algumas informações. A lei de Deus diz em O Livro dos Espíritos que se encontra escrita na consciência. Óbvio. Logo, o raciocínio nos pede explicações desta referência, pela tratativa lógica. Se ela está escrita na consciência, nós não precisamos que ninguém nos fale sobre ela, se nós já a temos. Sim. Mas a intuição nos revela com sabedoria que a alma, no sentido aqui de enquanto o espírito está encarnado, ela perde certas, vamos dizer assim, sensibilidades, de modo que provoca em nós esquecimentos da própria irradiação dos conhecimentos internalizados da nossa própria consciência. Por outro lado, com a maturidade, esse despertar vai chegando aos nossos corações e aí naturalmente a gente começa a agir conforme as leis naturais. Então, vejam, o desprezo que a gente tem às vezes com nós mesmos não é por conveniência. Ninguém, e afirma com total categoria, em sua sã consciência, não jogaria fora o tesouro que possui, o dinheiro que adquiriu. Ou seja, são modalidades da própria vida para o despertamento gradativo desses talentos divinos que nós todos temos. Então, essa conversa sobre a consciência e as leis de Deus, sinceramente, ela pode ser estendida até o infinito. Cabe a nós avançarmos de acordo com a nossa elevação espiritual, moral. E aí, se queremos saber mais, qual que é a lógica? Procura Jesus. De modo que ele nos ensinou a procurá-lo. Falando de forma religiosa, quando ele diz assim, ó, toma a tua cruz e siga-me. Que o despertar mais profundo é através do sentimento do amor. Pois bem, nesse mesmo segmento, nessa mesma perspectiva de justiça, em O Livro Céu e o Inferno, no capítulo 7º, também um livro da codificação espírita,
no capítulo intitulado As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, no item Código Penal da Vida Futura, Kardec realmente reafirma novamente, abre aspas, a lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Vejam, Deus, na sua bondade, quis e quer nos lembrar sempre sobre suas leis. Por isso que ele diz, a todos é ensinada. E para tanto, veja, ele sempre nos envia esses grandes benfeitores espirituais para nos instruir, para instruir a humanidade e fazer lembrar o que o Mestre dos Mestres nos disse. Então, para conhecê-los, esses grandes benfeitores, basta a gente começar a analisar suas vidas, comparando-as com, por exemplo, a vida de Jesus, que é o maior exemplo. Assim, nós podemos sentir de onde esses benfeitores vieram e quais as suas missões junto a nós. Bom, então vamos aqui destrinchar um pouquinho mais. Percebemos então que nós estamos num terreno que trata-se de prestações de contas. Estamos tratando então de semeadura, né? O que se planta, geralmente se colhe. E aqui duas características essenciais para continuarmos. A semeadura é realizar a prestação de contas. Contudo, ela é sempre individual e sempre intransferível. Guardem isso. Então, se tratando de prestações de contas, temos que nos remetermos novamente ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, que também é mais um livro da codificação espírita, no seu capítulo 17º, que retrata a temática sedes perfeitos, no item 7, que retrata também sobre o tema dever. Essa instrução trazida por um espírito de Lázaro, geralmente a estrutura metodológica do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é uma narrativa evangélica, que é redistribuída em subcapítulos, e ao final desse capítulo tem as instruções espíritas, que vêm vários espíritos, Sócrates, Santo Agostinho, o Espírito da Verdade, e um deles é esse, o Espírito Lázaro, que por curiosidade, tão somente por curiosidade, assina essa instrução. Espírito Lázaro, para fins realmente de curiosidade, é um personagem bíblico descrito no Evangelho de segundo João como um amigo de Jesus, que teria ressuscitado. Lázaro era irmão de Marta e Maria, onde residia em Betânia. Só a fim de curiosidade. E Lázaro vai dissertar um pouquinho sobre esse dever. O que é o dever? O dever, ele é uma obrigação moral. Ele tem como atributo uma característica. Ele é primeiro para consigo mesmo e em seguida para o outro. Obviamente, então, o dever é um atributo como lei da vida. Repito, sobretudo, um dever moral. E ele destaca também que os deveres íntimos das decisões, uma perspectiva bem racional, elas estão realmente investidas no livre-arbítrio, na nossa liberdade de tomar decisões. Óbvio, dentro do contexto de racionalidade. Mas a guisa desse equilíbrio, ou seja, o eixo desse equilíbrio,
é a consciência, que às vezes mostra fraco diante das paixões terrenas. Tudo bem. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Lázaro ainda remete a uma assertativa muito interessante. Qual é o limite do dever? É uma pergunta. Qual é o limite do dever? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próprio, do nosso próximo, melhor dizendo. É lógico. Acaba no limite que a gente não deseja transpor nenhuma relação em consequência ao próximo. E aqui me lembro, para dar uma fugida filosófica, né, de um princípio da utilidade ou da maior felicidade, intitulada Jeremias Bentham, para quem gosta de filosofia, que relaciona que esse princípio da utilidade ou da maior felicidade, ele aprova ou não toda ação de acordo com a sua tendência em aumentar ou diminuir a felicidade. Obviamente, dentro do escopo do respeito ao limite do próximo. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Vamos citar aqui um expoente espírita que às vezes muitos conhecem, outros não. Bezerra de Menezes. Em um dos seus registros, expressa sabiamente que antes que tenhamos direito de reclamar, nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Muito bem. Vamos adentrar então essas pequenas frasezinhas dissertadas por Emmanuel. A primeira delas, benfeitores garantem. O que ele queria dizer com isso? E por que Emmanuel, benfeitores, instrutores, pastores, amigos, companheiros, garantem essa... O que é que ele está querendo dizer com isso? Para a gente esmiuçar cada item depois. Ele está dizendo que para a gente prestar contas de nós mesmos, nós temos essas várias outras faculdades e disposições como meio, como bengalas para atingir o fim, que é a satisfação da consciência equilibrada, plena, tranquila, dentro daquele parâmetro de homem de bem. Dentro daquilo que nós chamamos de ético, moral. E para isso, então, os benfeitores garantem. Que são o quê? Os nossos mentores espirituais, os nossos amigos espirituais. Tem mais sinônimos. Espíritos simpáticos, espíritos familiares, anjos da guarda, amigos protetores espirituais. E vamos buscar a fundamentação. Evangelho segundo o Espiritismo de novo, capítulo 28, item 11. Fala sobre preces por aqueles mesmos que oram aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Olha que interessante. Todos nós temos, às vezes já até escutaram isso, todos nós temos, desde ao nosso nascimento, ligado a nós, um espírito bom, que tomou para si a guarda, a proteção. E ele desempenha junto a nós uma missão de um pai para com seu filho.
Qual é essa missão? A de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. E ele sente feliz quando nós correspondemos às suas demandas, às suas solicitudes. Por outro lado, ele também sofre quando percebe que às vezes a gente sucumbe. Nessa mesmo viés de raciocínio, nós também podemos fundamentar essa assertativa em um livro dos Espíritos, nas questões ou perguntas que começam ao número 489 até a pergunta 521, ou seja, são mais de 30 questões dedicadas a estudar esses protetores espirituais. A inteligência de Emmanuel, para começar com meio, os benfeitores espirituais garantem. Mas vamos prosseguir. Instrutores educam. Instrutores educam. Pegando o gancho que a semana passada, né, o dia dos professores. São os professores, gente, os pais. Enfim, os educadores por excelência que fazem esse papel. E a gente transcende um pouquinho, né? Porque não são só os professores, os pais, os instrutores encarnados. São também aqueles que desencarnaram, estão por nós trazendo a atualização da ciência, fazendo esse liame de ligação de ciência e espiritualidade. Então os instrutores educam. Vamos prosseguir. Pastores guiam. E aqui são os líderes religiosos, por sua excelência. Vários e vários. Independentes de ideologias ou bandeiras religiosas. Mas se tiverem um viés de guiar, de religar, de trazer a essência ética, sempre bato nessa palavra, da transformação moral do homem, pastores guiam. Amigos amparam. É isso mesmo. Amigos amparam, amigos velam por nós. Amigos nos dão proteções. Amigos nos defendem. Nos resguardam. E aqui a gente transcende também, não só os amigos encarnados, mas os amigos desencarnados também. Né? Eu vejo, por exemplo, quem trabalha em reuniões mediúnicas, está aqui a Mariana, quantos amigos no mundo invisível às vezes fazemos. Companheiros alentam. Gente, quantas vezes, às vezes, companheiros nos animam, nos encorajam, diante de qualquer aspecto subjetivo, mas estão ali para nos guiar, para, às vezes, acender a vela da paciência, da perspectiva de futuro. Olha só, adversários avisam. Essa é boa. Ele é o contraposto do amigo. Porque os adversários são justamente aquele que os nossos amigos não têm coragem, às vezes, de dizer. Os adversários, às vezes, são aqueles que colocam o dedo na nossa ferida, que mostram e demonstram, através de um ato de reflexo, quando nós sentimos as nossas deficiências, as nossas inclinações, as nossas dificuldades como um todo, de como elaborar os defeitos. Relações ajudam. Gente, relacionamento, relações,
Todos os vínculos têm uma perspectiva de crescer, de movimentar crescimento. Todos os vínculos têm um viezinho, gente, de potencializar sentimentos e virtudes. Por isso, a importância das relações. Preces iluminam. Essa é boa, né? A importância da prece. Nas palavras de André Luiz, poderoso fluxo magnético para iluminar nossas vidas. André Luiz, um dos amigos inseparáveis de Chico Xavier, em vários livros psicografados, com atenção à série da vida espiritual, que são 14 livros, do qual eu faço essas propagandas, cito as fontes, não é para parecer que eu sei, é para instigar a curiosidade, para vocês buscarem a fonte. Sair do achismo é o ato de buscar a ciência. Porque a fé sem a ciência torna-se crença. Então a prece é uma ação que nós temos que fazer, gente, rotineiramente, no nosso dia a dia. Não é um ato religioso, não é uma ação sagrada. Não é isso que eu quero levar em termos de informações a vocês. A prece é uma forma de religar, renovar, de gerar fluxos magnéticos, de buscar as inspirações e as intuições para melhor conduzir a nossa vida. A prece tem um papel fundamental nos aspectos da gratidão e, sobretudo, nos nossos pedidos. É o meio de conversarmos com os amigos espirituais. Lições preparam. Gente, lições é a forma ou exemplo de enfrentarmos esse combatimento contra o mal. As tribulações, dos problemas, dos desafios, das infelicidades, das tristezas, das dificuldades. E as lições têm um propósito. Sabe qual é? De nos preparar para a vida. Famoso balde gelado. As dificuldades adestram. É um lapidário. As dificuldades estão para brilhar as nossas luzes. As dificuldades, em outras palavras, é uma alternativa de tornarmos capazes de prepararmos para essa grande guerra, entre aspas, né? Chamada vida. Vida. Na sua perspectiva reencarnatória, no atual estágio evolutivo do planeta Terra. Provas definem. Provas definem. Aqui de modo geral, sugêneres. Provas e expiações, né?
Quantas vezes já escutamos isso nas diversas palestras? Um tema em ênfase. Em que padrão evolutivo nós estamos nos definindo? A prova aqui, gente, vamos diferenciar isso aqui, né? A prova ou aprovação é diferente de expiação. Muito importante. A prova é a luta que ensina, vamos dizer assim, o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Por outro lado, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Olha, interessante. O próprio Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que as provas são obstáculos, testes, que impulsionam o espírito para o progresso. Além de serem concebidas por Deus, elas os motivam a vencerem as más tendências. E, na maioria das vezes, são os espíritos que escolhem de acordo com as suas possibilidades. Já as expiações são impostas e são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito. O espírito se vê prisioneiro das más ações que foram cometidas pelo uso errado do livre-arbítrio. Por exemplo, são as dores que os habitantes passam sem entender o porquê. Além disso, reclamam a Deus e solicitam respostas, entre aspas, para essas injustiças. Vamos prosseguir. Dores corrigem. Essa é boa, essa é fantástica. Bendita dor. Levanta o dedo quem não escutou a frase. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Corrigir as nossas rotas são o resultado prático da dor, em detrimento às nossas escolhas. Paulo, cartas aos Coríntios, já falava. Quereis aprender pela vara ou através do amor? Bravo, bravo, bravo Paulo, né? Ficou bonito. Bravo, bravo Paulo. Vamos atualizar isso? A dor é um alarme que nos desperta para consultar a nossa bússola interna. Ou, em outras palavras, a dor é o nosso GPS interior, nos convocando a rever a nossa direção, nos mostrando muitas vezes que estamos nos desviando da nossa rota evolutiva. Pare e pensa. O longo tempo que o amor às vezes levaria para acordar seres adormecidos que às vezes estamos como nós. A dor consegue fazer isso numa rapidez pior do que despertador. Ela nos proporciona de fato o aprendizado. E, sobretudo para o nosso próprio bem, ela faz rever os nossos comportamentos. Então, com a dor física, nós percebemos que às vezes estamos abusando do nosso corpo. Com a dor da solidão, nós às vezes conscientizamos que nós não somos uma ilha.
Com a dor, por exemplo, de um ente querido que partiu, percebemos que também não somos daqui. Com a angustiante dor do vazio do valor existencial. Resultado? Começamos então a buscar encontrar a nossa essência divina. Distanciando então das chagas da humanidade, do orgulho e do egoísmo. Então a dor é uma consequência. Ela surge justamente quando o amor não foi compreendido. Lutas renovam. Temos que aprender a perder. Aprender a lidar com as frustrações da vida. As lutas favorecem o quê? O crescimento. É mais uma alternativa de renovar as nossas atitudes. Veja, até agora, só instruções de ordem prática. Problemas propõem ter atitudes diante da vida. Meus queridos, minhas queridas, se posicione, tenha postura, conduta ilibada diante das perspectivas dos problemas. Trago aqui as técnicas das inteligências emocionais. Foque na resolução e não alimente a angústia do problema. Pergunto a todos vocês, sãs e consciente. Alimentar a ansiedade resolve o problema? Não. Então, criatura, por que alimentar a ansiedade? Inteligência emocional. Resolução do problema. Ah, mas somos seres imortais. Estamos vivendo e convivendo uma conduta milenar. De hábitos que favorecem a ansiedade, como, por exemplo, o instinto animal. Pois bem, meu filho, vou te responder. Você reencarnou foi para isso. É para concretizar o que você aprendeu no mundo das ideias, no espaço e tempo, no plano espiritual, onde você leu, releu, reveu, lá consegue realizar. Mas aqui é preciso colocar em prática. Soluções indicam. Tudo tem solução. Ah, mas a ciência ainda não. Tempo. Busque a chave da sua libertação. Estou parecendo um guru daqueles de redes sociais, né? Essas falas, né? Mas a ideia é esta. É instigar o ânimo de sair do círculo vicioso para agir. Decifra, meus amigos, que as soluções indicam os melhores caminhos para a nossa jornada. Atitudes revelam. Vamos descortinar o véu. Deixe-se mostrar. Deixe-se manifestar. São atitudes. É atitudes. Falar é fácil. E eu vim aqui na frente ficar aqui, ó, bonitão, falando isso. Mas haja. Do verbo agir. Tem atitude. As nossas atitudes revelam
as nossas verdadeiras intenções. E aí? Atitudes para o bem ou para o mal? Lágrimas purificam. Lava a alma, gente. O que fica represado às vezes sai à tona nas lágrimas. Tem uma letra de música de Adriana Aritz. Olha que fantástico. Lágrimas falam mesmo quando estão escondidas no olhar, mas se elas rolam, é a dor que já não dá para suportar. Lágrimas que purificam, lágrimas que santificam e dão força ao coração. Experiências marcam. Qual experiência a gente quer marcar? Você quer marcar a experiência de briga, traição, acidente, uma imagem, uma viagem, um excesso, uma música, tristeza ou alegria? Vínculo de amor, de ódio ou de vingança? E aqui, vou ler de novo a última frase. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Não é possível fazer a terceirização da prestação de contas. Não é possível passar uma procuração para outra pessoa te representar nesta prestação de contas. Individual e intransferível. Maravilhosa lei de justiça divina. Nada mais perfeito, nada mais justo. Cada um é responsável por si e não pelos procedimentos dos outros. Ainda nós não entendemos qual é a finalidade da nossa existência. Que é, gente, simplesmente corrigir nossas imperfeições, deixarmos de ser crianças para a gente entrar na adolescência espiritual. Estou sendo bonzinho, adolescência espiritual. E caminharmos então para a maturidade evolutiva. É evidente que numa escola abençoada como a terra, nós aprendemos na convivência, com os exemplos dos mais evoluídos que nós. E a gente aprende fazendo. Aprendemos com os bons e evitamos fazer com os maus. Assim fazem. Ainda, às vezes, estamos apegados àquela mitologia que nós esperamos um juízo final, que nunca virá. Nós somos julgados a todo instante por nós mesmos, através das leis divinas, leis do amor, que estão gravadas na nossa consciência. A análise consciente, a análise sincera, a correção do nosso proceder. E de modo de ser, é o que nos impulsiona para a eliminação das nossas imperfeições. Entender que isso é dar conta a Deus de si mesmo. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas em muitas situações nós fingimos não saber. Por que alguém comete um deslize e evita olhar nos olhos dos outros? Pare e pense. Segundo Paulo, apóstolo Paulo, de novo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas
contas da lei, de maneira com que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No dia a dia, respeitando os demais seres humanos, espíritos imortais que somos, fazendo a Ele, o próximo, o que desejaríamos que fosse feito para nós, estamos então fazendo prestação de conta a Deus. Com a consciência tranquila, viveremos em paz. E aí teremos tempo suficiente para a gente poder cuidar de nós. E aí, duas frasezinhas para combinar com essa chuva que está caindo agora, para tocar o coração de vocês. Citadas, escritas pelo humilde médium Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi. E o amanhã talvez não venha. Francisco Cândido Xavier.